O delegado Dr. Nilson Farias, responsável pela investigação do assassinato do advogado Roberto Zampieri, afirmou ontem, durante o Tribunal do Júri, em Cuiabá, que registros telefônicos indicam contatos entre o coronel Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, ao acusado de executar o crime, e o fazendeiro Aníbal Manuel Laurindo, apontado como possível mandante. Antônio Gomes da Silva Cassadini e Edilerson são julgados por homicídio triplamente qualificado, conforme a denúncia do Ministério Público. Antônio teria efetuado os disparos, Cassadini oferecido uma recompensa de 40 mil e Edilerson intermediado o contato entre o suposto mandante e o executor. O delegado Dr. Nilson Farias citou uma ligação entre os executores, ou melhor, entre o executor e o coronel Cassadini. Veja. Antes do homicídio, o Cassadini ligou para o Antônio. E logo após o homicídio, ele liga para o Aníbal. Aí eu falei, opa, vamos verificar. Foi onde eu fiz a pesquisa no PJE. E aí verifiquei que existia uma disputa também de terra. E aí foi onde começamos a trabalhar essa situação do mandante, para identificar se tinha mais alguma coisa que ligava. Foi aí que eu identifiquei que em outubro o Zampieri ele entra com um pedido, acho que dia 9 de outubro, ele entra com pedido de apresentação de provas. Ele entra com pedido de apresentação de provas no processo civil, que está disputando uma fazenda de 100 milhões de reais. Então ele entra com um pedido de apresentação de provas. Nesse mesmo dia 9 de outubro, quando os analistas analisam o celular do Cassadini, tem uma pesquisa do endereço do escritório do advogado. Ou seja, o que eu identifiquei ali? Falei, opa, então foi esse dia que foi o estupim de tudo. Quando o Zampieri entra com a apresentação de provas, fala, ó, eu tenho aqui como provar o que eu tô alegando. E quando vê assim, ó, provavelmente vai dar algum problema, ali começa toda uma análise de cometer o homicídio. Então, foi onde foi fechando, realmente, onde que acaba que um inquérito complementa o outro, né? Então, nessa quebra de dados telefônicos fica bem evidente. No dia, aí tem essa situação, aí no dia do homicídio, liga para né? Liga para o Antônio, depois liga pro Aníbal. Então, tá. O delegado também afirmou que a investigação constatou que no celular do coronel Cassadini haviam fotos da cena do crime. Veja. Identificada a fotografia da cena do crime da vítima morta, foi identificado partes do processo civil do Aníbal também. Partes do processo civil aqui do Mato Grosso. Isso. Que teria sido a motivação do crime. Tinha cópias desse processo no celular dele. Exatamente. Que ele não é coronel, ele é lá de Minas, né? De Minas. Tá. A passagem aérea do Edilerson, a compra, o bilhete, também estava no celular do coronel Cassadini? Estava no celular dele. Por que estavam no celular dele, né? Também foi ouvido o delegado da Polícia Federal, Marco Bontempo. Ele revelou que os réus tinham a intenção de executar Zampieri em data anterior ao crime, ao atraí-lo para uma emboscada em uma fazenda. Inclusive, eles tinham marcado final de novembro de se encontrarem na fazenda, que por volta, acho que de final de novembro, que era o planejamento inicial da execução da morte do Zampieri, seria num deslocamento até uma fazenda, mas o Zampieri não pôde ir nesse dia e ele mandou um funcionário do escritório dele para ir no lugar.
Marco Bom Tempo disse ainda no depoimento que a última mensagem recebida no celular de Zampieri foi do desembargador Sebastião de Moraes Filho, que posteriormente viria a ser afastado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por suspeita de envolvimento em um esquema de venda de sentenças. São o celular do Zampieri, na cena do crime, o senhor recorda qual e quem tinha mandado a mensagem e que estava na tela do celular quando a perícia técnica coletou esse celular no local do crime? Eu lembro da foto que era o desembargador Sebastião. O senhor sabe falar quanto tempo após a morte que essa mensagem foi enviada? Não posso afirmar 100%, mas eu acredito que por volta das 9 horas da noite. 10 horas. Mas eu lembro que tinha uma mensagem em tom de despedida. Essa mensagem foi enviada acho que 5 minutos após a morte, antes da divulgação. O senhor recorda se foi investigado em relação ao homicídio de Zampieri com esse Sebastião ou não? Sim. Como eu falei, a investigação ela trabalha com várias hipóteses, né? Então essa sim foi levantada uma hipótese relacionada ao desembargador Sebastião. Aí os desdobramentos eu não sei o que foi analisado depois, mas quando eu assumi, foi uma das hipóteses que poderia ser, porque essa mensagem realmente ela levantou uma estranheza inicial, né? Mas isso é a hipótese que ela tem que ser confirmada lá na frente. Aí eu não sei os desdobramentos. Agora, para finalizar, a partir da morte do Zampieri e acesso ao celular do Zampieri foi que podemos dizer que hoje estamos aí vivendo o maior escândalo do Poder Judiciário do Brasil na história, envolvendo aí vários estados e de vários níveis? Sim. Bem mais. Obrigado. Durante o decorrer do processo, o desembargador Sebastião de Moraes Filho atingiu a idade limite de 75 anos e foi aposentado compulsoriamente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Os promotores que participam do julgamento conversaram com a imprensa. Vamos ouvir primeiro o doutor Samuel Frungilo. Veja. O primeiro dia de julgamento foi um dia de muito trabalho, bem produtivo. Nós ouvimos muitas testemunhas importantes. Os delegados da Polícia Civil que atuaram nesse processo, no início da investigação, foram ouvidos, esclareceram como que chegaram à autoria do homicídio do Roberto Zampieri, ao executor, ao intermediário. Ouvimos também o delegado da Polícia Federal, que depois prosseguiu no inquérito complementar e conseguiu apurar que, na verdade, eles fazem parte de uma organização criminosa de pistolagem. Inclusive, esclareceu o delegado que o coronel tinha na agenda dele uma tabela de preços de autoridades, preços pelas vidas dessas pessoas. Então, é realmente uma organização criminosa, talhada para a eliminação de vidas humanas. Estão sendo julgados hoje o executor e os intermediários, mas acredito que em breve, teremos também o júri dos mandantes e demais integrantes dessa organização criminosa. No dia de hoje, a expectativa é terminarmos a oitiva de uma testemunha de defesa, interrogatório dos réus e começarmos os debates. O julgamento hoje foi adiado porque um dos jurados passou mal. Vamos ouvir agora o que disse o promotor Vinícius Martins. Avaliamos como extremamente proveitoso, produzimos as provas necessárias, ratificadas pelos depoimentos de autoridades policiais, não só do Estado de Mato Grosso, mas também da Polícia Federal, de maneira tal que ficou muito bem caracterizado, ao nosso modo de ver, tratar-se de um grupo de extermínio formado e dirigido ao cerceamento da vida de pessoas, ou seja, é um grupo vocacionado à prática de pistolagem. É um grupo que se reveste de uma condição de ideologia política de extrema-direita para revestir esse posicionamento para a prática de ilícitos criminais da maior gravidade, ou seja, homicídios qualificados levados ao termo ao longo de uma história que efetivamente está merecendo a apuração e o esclarecimento na presente oportunidade. Bom, nós vamos acompanhar, claro, a sequência do julgamento assim que ele for marcado. Coloca para mim o circuito de segurança que flagrou parte da ação criminosa
do executor que tirou a vida de Roberto Zampieri. Ele está sendo julgado também nesta sessão, ele, o intermediário e o possível mandante. Os três estão sendo julgados nesta sessão e agora há pouco o Baroni esteve ao lado do promotor e dos advogados de defesa, que conversaram com o Baroni assim que a sessão foi suspensa porque um dos jurados passou mal. A gente está aguardando a confirmação da data para a sequência do julgamento e assim que for possível eu vou compartilhar com o senhor, vou compartilhar com a senhora as entrevistas feitas agora há pouco com o Baroni sobre esse adiamento do julgamento, porque o julgador, um dos jurados, acabou chamando o juiz falando que estava passando mal, estava com um problema de saúde, precisava de atendimento médico. E claro que de antemão já foi encaminhado para o atendimento e na sequência o laudo será entregue ao juiz, que vai determinar a nova data para o tribunal do júri seguir. Essas imagens geram repercussão em todo o Brasil, mostram o momento em que o advogado é assassinado na saída do escritório dele aqui na capital de Mato Grosso. Traz as imagens do circuito de segurança para mim, do caso Roberto Zampieri, o advogado que foi assassinado aqui no Bosque da Saúde, em Cuiabá. Coloca o circuito em tela cheia e prepara as entrevistas para a tela menor para mim, por favor. 12h13. Essas imagens que eu vou compartilhar com você mais uma vez a partir de agora, elas estão em poder da polícia que investigou o caso, que concluiu o inquérito, apresentou a denúncia e começou ontem o julgamento de 3 pessoas que teriam participado. O executor, o mandante e o intermediador. Então houve uma pessoa que queria matar o advogado, entrou em contato com uma pessoa que encontrou o matador. Essas imagens que você está acompanhando são do dia do crime e que mostram o executor fugindo, momentos depois de atirar várias vezes contra o advogado. Coloca para mim a primeira entrevista feita agora há pouco pelo David Baroni, nosso repórter, com um promotor de justiça, e ele fala sobre o adiamento do júri porque um dos jurados alegou problema de saúde. Veja. Na data de ontem nós conseguimos concluir a inquirição das testemunhas, né? Faltava apenas uma que seria ouvida agora pela manhã. Ouvimos o delegado da Polícia Federal, 2 delegados da Polícia Civil, outras pessoas também. Foi um dia de muito trabalho, muitas provas importantes foram colhidas, né, na data de ontem. Mas infelizmente hoje um jurado apresentou um problema de saúde, foi chamado um médico do Tribunal de Justiça que o atendeu e o médico, a conclusão do médico é que ele não estaria em condições de prosseguir no julgamento, que se continuasse poderia causar algum problema à saúde dele, né, prejudicar o quadro clínico dele. Então, nessas situações, a única possibilidade para preservar a saúde do jurado, né, que é a prioridade, é a dissolução do conselho de sentença. Ele é dissolvido e será designada uma data para breve para um novo julgamento, para iniciar novamente o julgamento. É claro que aqueles depoimentos que foram colhidos na data de ontem, eles permanecem nos autos, né, os documentos que foram juntados, os depoimentos que foram colhidos, eles permanecem nos autos, serão utilizados no próximo julgamento, mas acreditamos que em breve estaremos aqui novamente para retomar. Retomar, na verdade, não, dar início a um novo julgamento, serão sorteados novos jurados, né, outros jurados, mas creio que em breve, né, como são réus presos e vão continuar presos, eu acredito que o julgamento se dará em pouco tempo. Vamos ouvir agora, eu vou pedir para substituir a entrevista com o promotor pela entrevista com os advogados. Na mesma tela menor, pode substituir a entrevista que o Baroni fez com o advogado, com o promotor, para os advogados. O primeiro que fala, esse senhor que está na imagem menor, é o advogado do executor, que é o Antônio. Esse que aparece na imagem aí agora atirando no Roberto. E depois você vai ouvir a advogada do coronel, que seria o mandante do crime, é isso? Vamos ouvir. Em relação ao Antônio, se tem aqui como réu confesso, porém algumas incoerências no processo, principalmente envolvendo terceiros, que não foram bem elucidadas no decorrer da instrução e seriam trazidas e foram trazidas na instrução de ontem. E Antônio, quando então
foi preso, na oitiva que ele prestou junto à Polícia Civil, algumas informações foram levadas a termo, porém Antônio não estava acompanhado de um advogado e não há um registro que ele teria, foi anunciado a ele o direito de exercer o silêncio. Então algumas incoerências que seriam trazidas, inclusive no momento oportuno, que seria o momento de ser ouvido o plenário do júri. E o que o senhor pretende estar apresentando, né? Se é que o senhor pode dar esses detalhes para trazer, né, a inocência do seu cliente? Olha, a questão da autoria, da inocência do Antônio, isso aí eu vou trabalhar no decorrer do processo, no decorrer da instrução do plenário. Mas algumas questões de injustiça e de justiça são importantes que o Antônio traga na instrução eventual plenário do júri ser designado. O senhor ia falar ontem do primeiro dia, né, de julgamento, o senhor que acompanhou, como o senhor pode trazer isso para a sociedade? Em relação às testemunhas que foram ouvidas, principalmente das autoridades, eu achei muito boas informações, algumas, justamente essas incoerências que não foram bem esclarecidas, foi bem exposta ontem. Então, nessa instrução, algumas ramificações que não foram investigadas ontem, e elas ficaram mais evidentes. Acho que foi importante. Eu acompanho esse processo desde o início, né? São 2 anos e 8 meses. O que nós vimos aqui agora na tribuna é que a acusação ela não tem provas para colocar o coronel na trama desse crime. O coronel hoje ele é conhecido como um preso político. Não existem provas para ligar coronel com a morte do Dr. Zampieri. O que a senhora tem de detalhes para trazer para a gente das investigações e tudo mais, para trazer essas informações? Sim, a investigação ela alinha partes de conversas, uma conversa aqui, uma imagem aqui, um print aqui, interligam quem eles querem e culpam quem eles querem. E a defesa está aqui para provar, para mostrar para a sociedade que o coronel da reserva, Cassadini, que serviu à pátria durante 30 anos, ele jamais se prestaria a um crime desse. Um homem que fez a escolta do Papa ao Brasil, um homem que não tem uma mácula em suas costas. E era o que nós estávamos trazendo aos jurados. Mas, infelizmente, o conselho foi dissolvido e haverá uma nova data para o júri. Olha, eu queria ter a oportunidade, se possível fosse, de conversar, entrevistar essa advogada. Porque falar em preso político, no caso do Roberto Zampieri, eu queria entender essa dinâmica que levou a advogada a essa conclusão. Nós mostramos parte do julgamento aqui. Eu queria entender por que ela alega que ele é um preso político. Porque, segundo a denúncia, no celular dele tinha uma tabela de preço para matar pessoas. Eu quero entender também, e vou ler a denúncia, faço questão disso, como que a polícia chegou até ele, mas não sei não.